a bandeira do milênio, né, e inaugurar o reino. Então adentramos agora ao ponto de vista pós-milenista. Deixa eu só retornar aqui na visão amilenista, rapidamente. Vemos aqui nesse quadro, ó, esse quadro aqui ele explica tudo. Então veja, a visão amilenista ela é bem mais simplificada. Aqui temos a vinda de Cristo à Terra, a vinda de Cristo à Terra, o sacrifício vicário, né, a ressurreição e a ascensão aos céus, estabelecido todo aquele período. Então, todos aqueles trechos de Apocalipse, aquela simbologia, estão enquadrados dentro desse período ocorrido aqui, ó. Então, ao longo desse período aqui, da igreja militante sobre a Terra, temos as perseguições, temos as manifestações diversas do Apocalipse, os selos, as taças, as trombetas, né, que são anunciadas em Apocalipse, os seres, né, que têm atacado os santos. Então tudo isso está enquadrado nesse grande período aqui. E quando a igreja se estabelece e passa a ter autoridade, né, vencendo aí os seus adversários, seus inimigos, através do poder de Deus, isso é o milênio. O milênio é a igreja militante e reinante, no sentido de estar conseguindo estabelecer sua influência, e Satanás ter sido amarrado, e Satanás não ter poder sobre os santos. Então, por exemplo, a questão de Satanás estar amarrado é aquilo que eles argumentam dizendo que Satanás não tem poder sobre os santos. Então, pode até ter poder sobre os ímpios, mas não sobre os santos. Então, em relação a nós, ele está amarrado. Está amarrado no sentido de estar bloqueado o seu poder sobre aqueles que são libertos da sua ação por Cristo Jesus. Aquilo que Agostinho usou de analogia, que o valente, para entrar e saquear os bens do valente, tem que amarrá-lo. E aí ele fala, isso aqui na verdade é uma analogia com aquilo que vai aparecer em Apocalipse, do anjo que tinha a chave do abismo, e amarrou o dragão, né, e o prendeu por 1000 anos. E aí ele coloca, os 1000 anos são o período no qual a igreja está atuando na terra, sem poder sofrer influência direta do diabo, de Satanás. O amilenista também caminha por esse ponto de vista. E aí, qual o próximo evento para o amilenismo? A segunda vinda de Cristo, que é a parousia, e o juízo final, estabelecimento da eternidade para a eternidade para os santos, a eternidade de gozo e de glória para os santos, e o juízo para os condenados, tá certo? Então, esse é o ponto de vista amilenista. Aí, dando sequência, vamos ver lá a questão dos pós-milenistas, que é uma escola próxima deles. Por isso é interessante que nós analisemos logo em sequência. Pós-milenismo. O prefixo pós significa depois. De acordo com esse esquema escatológico, a volta de Cristo ocorrerá após o milênio. Apesar desse ponto de vista não estar na moda hoje em dia, esse esquema causou grande influência nos arraiais da igreja durante muito tempo. E no transcorrer dos últimos 100 anos, essa teoria foi a opção escatológica dominante em quase toda a igreja. Então, veja que da mesma forma que em determinada época da história, o pré-milenismo descambou para aquela visão dos quiliastas e acabou por se afastando muito da ortodoxia, né, quando adotou visões, adotou pontos de vista de interpretação que acabaram os aproximando mais da visão pagã do milênio do que de uma visão cristã de fato, uma visão cristã de verdade. Os pós-milenistas durante algum tempo foram uma escola que produziram bons frutos para o Evangelho, através da forma de encarar a missão que eles tinham a desempenhar. Essa é a questão. A partir da interpretação que eles tinham da questão do milênio, no sentido deles sentirem que são responsáveis diretos pelo estabelecimento do milênio, que eles estão construindo o reino de Cristo, né, encararem a vida dessa forma, os levou a ter a ação da forma como tiveram. A ação deles está baseada nessa forma de interpretação. Então, a ação do pós-milenista qual é? Levar a Bíblia, levar a pregação do reino de Deus ao mundo, a todas as fronteiras do mundo. Por isso que os grandes movimentos missionários que observamos ao longo da história do desenvolvimento do protestantismo, tá certo? Após a reforma,
os grandes avivamentos, os grandes movimentos missionários, os missionários que foram para os lugares mais longínquos dessa terra, né, quando, por exemplo, vemos na CPAD o livro Heróis da Fé. Temos ali grandes personagens que levaram o evangelho a lugares impensáveis, a tribos de canibais, a lugares remotos da África, a lugares no Extremo Oriente. Por que essa ânsia de levar o evangelho a esses lugares tão distantes, tão remotos? Porque eles estavam estabelecendo as fronteiras do reino. Estavam estabelecendo as fronteiras do reino. Então, nesse afã de alargar as fronteiras do reino, eles enfrentaram todos e quaisquer desafios que se propusessem contra eles. Por quê? Eles estavam estabelecendo o reino de Cristo na terra. Após o trabalho de estabelecer o reino de Cristo, Cristo viria inaugurar o reino milenial, tá certo? Viria estabelecer o seu reino, a sua sede, tá ok? A partir desse trabalho desenvolvido pela igreja, vocacionada e capacitada pelo poder de Deus sobre a vida deles. Então, que eles fizeram um trabalho fabuloso, maravilhoso, é inegável. O trabalho deles não se perde. As almas que foram salvas para Cristo Jesus estão salvas com Cristo Jesus. As igrejas estabelecidas continuam estabelecidas. Muitas delas, infelizmente, não mantiveram a mesma chama, né? Acabaram por se esfriar. Mas a obra desempenhada por eles não se perde. A questão da interpretação sofreu uma modificação. Talvez alguns ainda defendam, né? Alguns ainda defendam, mas diminuiu muito a influência da escola pós-milenista. Mas mesmo com essa questão dessa interpretação sofrendo uma alteração, a obra que eles fizeram de forma alguma se perde. Por isso que é muito interessante dentro da escatologia nós analisarmos a flexibilidade das interpretações, no sentido de que você tem que se manter fiel ao texto. Você não pode adulterar o texto bíblico, mas a visão que você lança sobre ele, existe uma certa possibilidade de diferenciação, de interpretação, tá certo? Então o que acontece? O texto não pode ser alterado, o texto é o texto e pronto. Só que as consequências que o texto gera é que se modifica um pouco. Então enquanto um olha para o mesmo texto e vê um certo pessimismo, outro olha para aquele texto e alimenta-se de fontes de otimismo e lança mãos ao arado e faz e realiza uma grande obra. Então é necessário esse louvor ao pós-milenismo, no sentido de ter produzido grandes campeões da fé, tá ok? Então vejamos aqui a história do pós-milenismo. Desde os tempos mais antigos, de modo geral, a igreja sempre professou a crença milenista, ou seja, de crer na literalidade do milênio, interpretando os 1000 anos do capítulo 20, verso 4 de Apocalipse, como sendo escatológico, futurista, literal e exato. A crença era que no futuro Jesus haveria de reinar literalmente na terra por um período de 1000 anos, e que esse reino seria estabelecido através de um evento específico, possivelmente na sua segunda vinda. Essa forma de crença resultou o que passou a ser chamado de quiliasmo, uma ideia altamente imaginativa do período de 1000 anos na Terra. Em alguns casos, o quiliasmo era visto de forma bastante física e literal, na maneira de entender a felicidade telúrica dos cristãos. Essa ideia popularizou-se bastante durante os tempos em que a igreja era perseguida, tendo em vista que tudo indicava a impossibilidade do evangelho conquistar o mundo para Cristo. A ideia era que para a igreja dar uma guinada nas circunstâncias adversas e se tornar vitoriosa, se fazia necessário uma intervenção divina de forma catastrófica, preternatural e dramática no transcorrer da história. Tricônio, um donatista africano que viveu mais ou menos por volta do ano 390, foi um dos primeiros a questionar esse ponto de vista. Sua interpretação no capítulo 20 de Apocalipse dominou a exegese bíblica por cerca de 13 séculos que se seguiram. O próprio Agostinho adotou a interpretação fazendo algumas modificações. A verdade é que Tricônio rejeitou diametralmente a crença num reino escatológico, futurista, literalista de 1000 anos exatos. Ele se esforçou para fazer prevalecer a ideia de que o reino de Cristo já era presente. Ele dizia que no final dos tempos viria, que o fim dos tempos viria por volta daquela época, tá? Por volta de um tempo aproximado. Pelo fato de não sabermos exatamente a data de sua morte, não sabemos se ele sobreviveu ao ano 380, e nem o que aconteceu com a sua doutrina ao tornar
no verdadeiro fiasco. Para ele, o milênio era uma realidade presente, caso Cristo voltasse naquela época, para aqueles dias. Então o milênio seria um período que antecedeu esse ano. O período do milênio era uma época triunfante dos santos sobre o pecado. Ele dizia que a primeira ressurreição, descrita em Apocalipse 20, não seria física, corpórea, mas tão somente espiritual. Trata-se do ato de conversão em que o pecador nasce de novo. Segundo ele, o novo nascimento confirmado pelo batismo se constitui na primeira ressurreição. De acordo com o esquema de Tricônio, o reino milenial de Cristo duraria até o fim dos tempos, que afirmava acontecer por volta daquela época. Sendo assim, Cristo já estava reinando de forma espiritual na vida da igreja. Seu domínio se estendia por toda a extensão da igreja. Não seria algo futuro, numa segunda vinda, mas presente, que se iniciou na primeira vinda. O reino não iria começar, o reino já tinha começado. As almas dos santos de Apocalipse 20 eram aqueles crentes que morreram com Cristo, na atual aflição. Os tais morreram antes da ressurreição física, tendo em vista que somente as suas almas são mencionadas naquele capítulo. Se os tais tivessem participado do reino físico, certamente teriam corpos físicos. Para ele, o reino milenial de Cristo se estende o reino milenar de Cristo se estende desde o sofrimento de Cristo até a sua parousia, que seria por volta daquela época. Dessa forma, tanto os crentes mortos como os vivos participariam dele. O trono da glória de Cristo é a encarnação. Nesse caso, é o seu corpo físico, tá certo? Que se assenta ao lado direito do Todo-Poderoso para reinar. Os bem-aventurados escritos em Apocalipse 20, verso 6, são aqueles que mantêm o seu batismo, porque assim como a primeira morte nasce o pecado, a primeira ressurreição nasce da remissão do pecado. Alguns cristãos não concordavam com o Tricônio, por serem literalistas, e pensavam que o milênio se tratava realmente de um período de 1000 anos, portanto ficavam apreensivos e emocionados na expectativa, na medida em que o ano 1000 já ia se aproximando. Embora fosse o principal oponente dos donatistas, Agostinho popularizou as ideias de Tricônio. Então vemos aí que, na verdade, no início do desenvolvimento do amilenismo ou pós-milenismo por parte de Agostinho, vemos até uma influência de um personagem externo. Esse personagem desse Tricônio, que na verdade era donatista, era de uma linha herética, né, em alguns pontos herética, mas que nesse ponto, para Agostinho de Hipona, fez uma interpretação interessante. Por isso que Agostinho valoriza esse ponto de vista, né, e desenvolve lá, conforme nós fizemos a leitura no seu livro A Cidade de Deus. E aí a questão da crítica do extremo literalismo dos quilistas, né, e a proposta agora, diferenciando-se do amilenismo, por exemplo, professado por João Calvino, a proposta é que o milênio está ocorrendo, o milênio está acontecendo, não assim numa questão simplesmente de que tudo aquilo é alegórico e a igreja está vivenciando essa realidade espiritual, culminando no final com a parousia e o julgamento para uns e a eternidade para outros, né? A eternidade junto a Deus para outros. Mas sim no sentido de que literalmente sobre a terra há um reino. Há um reino. Literalmente sobre a terra há um reino. Que reino é esse? A igreja. A igreja é um reino literal. A igreja é um reino que está sendo fisicamente estabelecido. O milênio é alegórico. Aquele trecho de Apocalipse 20 é alegórico. Em que sentido? Que ele não é cronológico. Ele não é cronológico. Então não é necessariamente contagem de 1000 anos. Mas ele é literal no sentido do reino da igreja. A igreja é literal. E a igreja está realizando aquele reino sobre a terra. Está tomando posse de toda a terra. Está estabelecendo o seu domínio. Quando a igreja alcança o auge desse estabelecimento do poder, está realizado aquele milênio. E aí Cristo vem estabelecer o seu reino. E aí ele fala e coloca que a ressurreição, a primeira ressurreição, é a entrada na salvação em Cristo Jesus. Os mortos que são vistos ali são aqueles que morreram durante o tempo da igreja militante. E no estabelecimento do milênio, né, que a vinda de Cristo é o final do milênio, né, é a oficialização do período milenar, tá certo? Aqueles mortos e os que estiverem vivos reinarão juntamente com Cristo. Estabelecido esse reino, após virar a soltura de Satanás, o julgamento, o juízo final, e então novos céus e nova terra. Mas o pós-milenista encara a obrigatoriedade da igreja reinar.
Então, mesmo que dentro do âmbito amilenista possa haver uma ala pessimista, que entende que o Apocalipse se desenvolve alegoricamente e a igreja vivencia as diversas situações, talvez culminando num ponto em que chegue a um momento de grande aflição para a igreja, de grande aflição, quando então será liberta do poder será liberta dessa aflição pela parousia, pela vinda de Cristo. Então pode ter uma ala milenista que encare dessa forma, né, que haja na verdade um recrudescimento do mal, né, uma perseguição à igreja, e a igreja ao final venha a ser liberta dessa aflição pela parousia de Cristo, que estabelecerá o juízo e a eternidade. O pós-milenista jamais olha dessa forma. O pós-milenista é um otimista nato. Ele olha para a questão do período que está sendo vivenciado pela igreja como o milênio e o estabelecimento do poder e do reino de Cristo por meio da igreja. Isso tem que ser estabelecido, o reino tem que ser alargado, a igreja tem que ser dominante para que Cristo venha finalmente estabelecer a sua autoridade na terra. Então vemos aí, o pós-milenismo trabalha desse ponto de vista, trabalha com esse viés. Então vemos aí na continuidade, a página 18, é muito fácil entendermos o porquê que Agostinho fazia esse tipo de interpretação sobre o milênio. É que ele viveu numa época em que a Igreja Católica havia saído da perseguição para viver numa posição privilegiada no Império Romano. A esperança era que a Igreja finalmente atingiria sua total supremacia, mesmo sem uma intervenção divina, visto que paulativamente ela ganhava terreno na política secular. A mesma questão de Eusébio de Cesareia. Eusébio estava associado à corte de Constantino e via a Igreja cada vez mais sair da perseguição para um status de honra, certo? Ao perceber o declínio do Império Romano e o crescimento do poder da Igreja, fez com que Agostinho idealizasse esse tipo de interpretação. Foi ele o primeiro teólogo a identificar o reino de Deus com a Igreja em sua forma empírica. Veja, há uma Igreja que é vista de forma empírica, uma Igreja literal, uma Igreja física, e essa Igreja representa o milênio, mesmo que o conceito milenar seja um conceito alegórico, ele é implementado fisicamente na Terra através da Igreja. A Igreja é o reino físico de Deus na Terra. E o milênio está sendo vivenciado por ela. Então, quando a Igreja estabelecer totalmente o seu domínio, o poder e a influência sobre o mundo, então virá Cristo estabelecer sua sede neste reino. A maioria dos pós-milenistas clássicos afirmam que o reino de Cristo finalmente conquistaria todas as nações, através da pregação do Evangelho. Esse reino seria literal, físico e corpóreo, vivido empiricamente através da igreja. Nesse caso, o evangelho pregado pelos pós-milenistas se torna menos espiritual. Nesse aspecto, o mérito humano é maior que o poder divino na transformação das pessoas, para fazer parte do reino de Deus. Isso levou alguns cristãos na Alemanha sim, essa parte aqui, eu pulei um trecho aqui, eu liguei esses dois. Então, existe dentro dessa abordagem, mais para frente, existe uma questão negativa nessa abordagem. Então, por exemplo, uma questão de caráter apenas socioeconômico. Quando essa visão, que quero passar aqui primeiro a parte melhor dela, a parte mais honrosa dela, ela é aproveitada como um entusiasmo, como um ânimo que alimenta aqueles que enfrentam o mundo, enfrentam os desafios do mundo para levar o evangelho até o último cidadão do mundo, né? Até as últimas fronteiras do mundo. Quando isso passado o tempo, isso alimenta a mente desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus, passa-se um tempo, isso começa a descambar para uma associação política, socioeconômica, quando alguns intérpretes começam a associar isso como um certo bem-estar social. Então entende que na verdade a mudança a se produzir pode ser não pelo caráter espiritual, mas pelo caráter socioeconômico. Ou seja, uma mudança socioeconômica no mundo, uma melhora da vida do homem no mundo, já pode ser encarado como um milenismo. Pode ser encarado como um cumprimento do reino de Deus. E aí, quando isso despenca da área espiritual para uma área sociopolítica. E quando isso despenca dessa área espiritual,